Ei, você aí, é adulto e desconfia que tem TDAH? Então você precisa assistir esse vídeo. Quero te dizer que o transtorno psiquiátrico mais negligenciado na vida adulta é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque na maioria das vezes procura-se sintomas desde lá a infância ou a adolescência. E hoje há inúmeros estudos que mostram que muitas vezes os sintomas aparecem por primeira vez já na vida adulta. Sim, há inúmeros estudos científicos que demonstram isso. E o que é muito característico da vida adulta, que a gente não procura e não está lá nos critérios do DSM-5, são as disfunções executivas. E quais são elas, gente? É a dificuldade do adulto em concluir tarefas, é a dificuldade do adulto em entregar trabalhos, entregar as tarefas no prazo estipulado. Eles têm muita dificuldade. A procrastinação, eles sempre vão fazer as coisas que são necessárias, aquilo que é muito importante, no último minuto do segundo tempo, do 45 do segundo tempo é que eles iniciam. Então é muito comum a procrastinação. Eles o adulto apresenta uma gestão muito deficiente do tempo, né? Eles estão sempre chegando atrasados aos compromissos. Eles têm muita dificuldade em começar e concluir tarefa. Eles mudam muito de uma tarefa para outra ou trabalham em várias tarefas ao mesmo tempo. E para isso eles se adaptam comportamentos para vencer as dificuldades que o TDAH, os prejuízos que o TDAH impõe na vida dele. Então, assim, geralmente trabalham longas horas, fazem muitas atividades ao mesmo tempo, são aqueles workaholics que a gente chama, né? Inclusive tem a dificuldade em situações que não são tão... que tenham pouca atividade, como por exemplo, sentar, deitar no banco da praça e aproveitar o pôr do sol, ficar numa rede, no sítio. Entediam-se muito rápido, são muito impacientes, estão sempre com a mente a 1000 por hora, são muito distraídos. Quando a pessoa adulta vê os sintomas de TDAH, de vez em quando eu esqueço a chave do carro, de vez em quando eu esqueço o carro no estacionamento. Gente, a frequência com que isso acontece e os prejuízos que isso ocasiona na vida do indivíduo é que caracteriza o transtorno. Por quê? Porque sintomas de desatenção, esquecer uma coisa ou outra, todos nós, se formos ver os sintomas de desatenção, assim, uma vez ou outra, a gente vai se identificar. E não é assim. É a constância com que isso acontece na vida do indivíduo. A pessoa com TDAH, ele tem muita dificuldade em se estabelecer no emprego. Por qualquer coisa, eles pedem demissão, terminam relacionamentos. Aí, com a impulsividade característica do TDAH, eles agem muito sem pensar. Eles dirigem com muita velocidade. Eles perdem a paciência muito facilmente com as pessoas. Tomam decisões precipitadas, sem avaliar, sem pensar. E muitas vezes têm atitudes agressivas verbais, são verbalmente agressivos. Mas essa agressividade é assim pontual, gente, diferente do transtorno bipolar. Eles aqui brigam, discutem com a esposa e falam, são agressivos verbalmente. 10 minutos depois, ele está ali almoçando com a esposa e nem entende por que ela está chateada, porque aquilo para ele passou. Então, assim, o descontrole é muito pontual, é diferente da bipolaridade. E dos sintomas centrais do TDAH que a gente vê na infância, existe, que está no critério do DSM-5, alguns não estão lá quando se trata do adulto, como já falei, as disfunções executivas, que é a dificuldade em priorizar trabalho, em saber a prioridade e não conseguir concluir tarefas no prazo estipulado. Lembrando, gente, que precisa de uma avaliação cautelosa, porque depressão é muito comum no TDAH, principalmente as mulheres. É muito comum. Mulheres depressivas que já fizeram vários tratamentos com antidepressivo e não tiveram uma boa resposta, essas mulheres precisam ser avaliadas para o TDAH. Lembrando também que o transtorno bipolar
é o transtorno comórbido mais frequente no TDAH. E quando a gente trata o TDAH, melhora muito os sintomas também da bipolaridade. Então, se você tem esses sintomas e eles não é que eles se manifestam, é sentido pela pessoa e que causa prejuízos na sua vida, mudanças de emprego, divórcios, términos de relacionamento, é necessário que você faça uma avaliação.